Hoje a igreja, com essa quarta-feira de cinzas, ela nos proporciona para que nós possamos viver um tempo diferente. É um tempo onde nós devemos nos voltar para nós. Eu preciso me voltar para mim. E você precisa se voltar para você. Não é um tempo de você ficar bisbilhotando a vida do outro. Mas é a tua vida. E o que está em jogo aqui é: como é que eu estou com Deus? Esse é o tema para o tempo da Quaresma. Como eu estou com Deus? Na verdade, nós deveríamos colocar aqui na nossa frente o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu preciso ver se realmente eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Porque é muito fácil eu chegar e dizer assim: eu amo a Deus. Falar de boca para fora é fácil. Vocês lembram que Jesus, em alguns momentos ali nos evangelhos, ele fala, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então eu posso dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, eu te amo de todo o meu coração, eu amo os meus irmãos também. Mas Deus, Ele vai pedir para nós que na prática nós demonstremos isso. Não dá somente para entrar no templo, entrar no santuário, entrar na igreja, ou entrar lá no seu quarto e chegar você levantar os braços e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço e tudo. Ó Senhor, como eu te amo. Aí dá aqueles calafrios, né? Ai Senhor, o Senhor é tão bom para comigo e não sei o quê. Aí Deus: tá bom, obrigado. Ok. Você está ótimo. Mas meu filho, você já percebeu que você precisa mudar nisso e naquilo? Então, primeiramente, o nosso coração precisa dar uma resposta. Nós precisamos dar uma verdadeira resposta para Deus, de dizer para Ele: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha vida. Mas por que eu tenho que amá-lo de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha vida? Que está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6. Simplesmente porque eu não existia e nem você. Quem foi que te criou? Foi Deus. No livro do Gênesis não fala lá que Ele nos criou a imagem dEle? Olha só. Ele não falou isso para os animais, não. Quando Ele criou lá os animais, os animais foram criados à minha imagem. Não. Quando Ele cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E no final, Ele abençoa. É interessante que ali no livro do Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, só o homem no final Ele abençoa. E agora o que é que Ele quer de nós? Que nós o amemos de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. É isso que Ele quer. Mas Ele nos deu a liberdade, não foi? Aí Ele falou para o homem e a mulher: olha, o fruto da árvore ali no meio, que está no centro do paraíso, não comam daquele fruto, não. Porque aí vocês vão conhecer a morte, o pecado vai entrar no mundo. Deixa aquela árvore. Eu não quero que você coma. Mas vocês poderiam até dizer assim: então, padre, por que Deus colocou aquela árvore? Para ver se você o ama de verdade. Só isso. Ele disse para não comer, não coma. Aí, infelizmente, Adão e Eva vão lá e comem. Aí pronto.
O homem que é chamado a adorar a Deus de todo o coração e a servi-lo, o homem agora faz o contrário. Passa a não amá-lo e passa a ofendê-lo. Aí lá no livro do Gênesis, no capítulo 6, quando fala do dilúvio, ali tem uma frase que marca muito a minha pessoa. Lá diz assim: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Lá quando ele cria, ele viu que era bom. Aí ele para, no último dia, ele para admirar a obra maravilhosa. Ele não parou somente para ver as árvores e tudo, os animais, o mar. Não, ele para diante do homem. E como foi bom eu ter criado o homem. O homem o ofende, ele se arrepende. Mas apesar dele ter se arrependido, ele encontra uma outra forma, porque ele quer trazer esse homem de volta para ele. Aí ele manda o filho dele. Um menino nos foi dado. Nós ouvimos isso no Natal, não foi? Um menino nos foi dado para quê? Esse menino foi nos dado para reconciliar o homem com o pai de novo. Aí esse filho pega sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. Tudo que nós fizemos de errado, ele pega, traz para ele, e no madeiro da cruz ele se torna pecador, ele se torna maldição diante do Pai, para que a maldição não sobrecaísse sobre nós. Aí o pai olha para o filho e vê o filho maldito. Para ele olhar para nós e não vermos nós como malditos, mas como filhos que o ama de verdade. Aí o filho, lá na cruz, está lá a cruz ali atrás, ele olha para o pai e diz assim: olha, pai, está aqui, toda a maldição da humanidade, todas as ofensas, desde Adão até o último que virá, está aqui agora. Olha, perdoa eles. Na Sagrada Escritura, era bom que na Sagrada Escritura tivesse escrito lá assim, o pai dizendo: tá bom, filho, eu perdoo todos eles pelo seu sacrifício, pelo seu amor por esse povo que só se afasta de mim. Era bom que tivesse essa frase, mas não tem, ela fica no nosso coração. A resposta foi essa: o pai aceitou o sacrifício do filho. Agora, Deus não tem mais nada que fazer mais por nós, Ele já fez por definitivo. Era para depois da morte de Jesus, nós não ofendermos mais a Deus. Era para nós não pecarmos mais. Mas você tem pecado? Não balance a cabeça, fique quieto. Você tem pecado? Diante do momento em que você olha para o crucificado, que é uma vergonha, você sabia? É uma vergonha para nós o pai ter enviado o seu filho para morrer na cruz por nós. Isso é uma vergonha. Mas ao mesmo tempo que é uma vergonha, é uma alegria. Mas que é uma vergonha, porque não era para ter isso, para isso ter acontecido, não haveria necessidade disso ter acontecido, mas aconteceu.
Então, a vergonha nossa é tão grande que nós, ao olharmos Jesus crucificado, nós deveríamos falar igual Daniel. Lá no capítulo 9 do livro de Daniel, ele diz assim: ó Senhor, o nosso rosto fica corado de vergonha. Não tem aquelas pessoas que são bem branquinhas, que quando elas ficam envergonhadas, fica toda vermelha? Era para nós ficarmos assim, todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós deveríamos ficar corados de vergonha. Lamentável. Deus teve que fazer isso por causa das minhas ofensas. Aí em Fátima, Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos e diz assim para eles: não ofendam mais a nosso Senhor. Aí ela completa: porque já é demais ofendido. Eu estou falando isso para vocês entenderem, e eu também, porque eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim. Para vocês entenderem que o tempo da quaresma é esse tempo. Nós precisamos passar esses 40 dias assim, com o rosto corado de vergonha. Eu sei que todo mundo gosta de louvar a Deus, glorificar a Deus, bendito seja Deus, eu sei, deixe para a Páscoa. Na Páscoa vamos fazer isso. Porque agora esses 40 dias é para você e eu, nós observarmos se nós estamos ofendendo a Deus realmente com os nossos pecados. É um tempo de reflexão, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver, olha, esse pecado eu fiz, está vendo mais uma vez. Deus, no seu infinito amor, aquilo que eu falei no início, Ele me criou a sua imagem e semelhança, e eu não estou vivendo como semelhança dEle, não. Eu estou desfigurado, com as minhas faltas. Por isso que hoje já se começa com essa liturgia, colocando as cinzas sobre a cabeça, né? Para não atrapalhar a maquiagem das mulheres, aí faz apenas uma cruzinha assim, ó. Na verdade, era para ter um balde de cinza assim, jogar todo por cima. E esse sinal é um sinal de arrependimento. As cinzas que vão ser impostas daqui a pouco é um sinal de arrependimento. Não é brincadeira. Não é para ficar dizendo, nossa, a sua cruz não ficou tão bem não. A minha ficou mais bonita. Eu estou falando sério. É um sinal. Que vergonha, meu Deus. Pequei. Eu não quero mais pecar, Senhor. E como sinal de que eu não quero mais pecar, eu recebo essa cinza agora. Aí o sacerdote vai dizer assim, olha, convertei-vos e crede no Evangelho. Mude de vida. Seu sem vergonha. Mude de vida. Ou eles poderão dizer também, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. São essas duas. Quando o padre vai e impõe a cinza. Então você tem que entrar na fila e vir ali. Olha, pelo menos faz uma cara de arrependido. Eu estou falando sério. Não, vocês estão rindo assim, não sei porquê, mas que eu estou falando sério. Eu estou. Lembrando as ofensas que você
as ofensas que eu pratiquei durante todo o ano passado. E que mesmo assim, depois da última confissão, eu já cometi de novo. Ofendi a Deus. Você sabe o que é ofender a Deus? Para você entender um pouquinho do que significa ofender a Deus, é só você ver como você se sente ofendido quando alguém faz alguma coisa para você que você não gosta. É só você ver isso. Então, da forma como você fica, multiplique isso milhões de vezes em relação a Deus, que se sente ofendido. É um tapa na cara. O nosso pecado é um tapa na cara de Deus. Aquele pecadinho de estimação, ou aquele pecado que você e eu já estamos inclinando-se, como ontem São Tiago disse na liturgia. A concupiscência, ninguém diga que Deus nos tenta, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado conforme a sua concupiscência, conforme a sua inclinação. Então cada um sabe o teu pecado, não sabe? Não balance a cabeça. Cada um sabe o seu. Pare de olhar o pecado do outro e olhe o seu. E graças a Deus, quando São Tiago fala isso, ele coloca todo mundo no mesmo nível. Ou seja, ninguém se ache melhor do que o outro. Ninguém se ache santo enquanto estiver vivo. Deixa a igreja canonizar quando morrer. Não canoniza antes do tempo, não. Porque aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Porque de repente pode estar caminhando, indo assim num caminho de santidade tão bonito, e depois lá na frente cai. E o que é que você vai dizer agora para os outros, se você se mostrou tão santo? Todo mundo no mesmo nível. Do Papa Francisco àquele seminarista que está entrando agora no seminário, todos no mesmo nível. Quem está em pé, cuide de não cair. Era para os padres não pecar. Era para as freiras não pecarem. Era para os missionários não pecarem. Eu estou falando assim, o naipe alto, né? A equipe mais alta. Mas peca também. Agora o problema é pecar e não reconhecer esse pecador. Justificar. Voltai-vos para mim, está dizendo Joel hoje. Volte para mim com lágrimas. Não é sorrindo, é com lágrimas. Porque se você ofendeu a Deus e eu ofendi a Deus, como é que eu posso me voltar para Ele com alegria, levantando os braços e dizendo, ai Senhor, eu te adoro? Não, é com lágrimas, sem vergonha. Porque o tempo é favorável, nós estamos no tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é esse tempo que perpassa nessa vida. Então, enquanto você estiver vivo, e eu também, a misericórdia de Deus ela está agindo de forma extraordinária.